Muito bem, queridos. Nós hoje vamos estudar no mesmo modelo que nós estudamos o nosso texto quando fazemos a revisão do livro, e eu quero que você me acompanhe exatamente como se fosse a revisão de um livro. Se você ficar assim com o seu celular, a letra pode ficar um pouco pequena para você. Agora, se você fizer assim, a letrinha vai ficar maior, tá bom? Aí você vai poder ver melhor. Se você tiver no computador, na TV, não tem problema nenhum, mas no celular, se você buscar assim, ó, e o aspecto do giro do seu celular não estiver ativado, e se você tiver travado no giro do celular, ele não vai girar a tela. Mas se você fizer assim, tiver liberado, a letrinha vai ficar maior para você perceber aí o texto que nós vamos estudar. A Fátima está testando lá no celular dela, estou vendo aqui. É bom, né? As telinhas, Luciano, elas me entregam tudo que vocês fazem aí. E eu fico vendo, né? Vamos lá, então, queridos. Antes de abrir o texto do Espírito e Profecia que nós vamos estudar, eu peço que você abra a sua Bíblia agora. E nós vamos ler um texto muito conhecido nas Escrituras Sagradas, mas que, inclusive, é o texto que eu tenho colocado constantemente nos links que vocês recebem diariamente. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 1, e, obviamente, você já sabe qual é o que nós vamos ler, o verso 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto aqui, queridos, ele é chave na compreensão do que nós fazemos aqui na madrugada. Jesus está dizendo que nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? De sermos testemunhas, ou seja, aqueles que dão testemunho a favor de. Ou seja, o Espírito Santo me leva a crer em Cristo, ele me convence do pecado e da justiça e do juízo, olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Eu aceito, entro pela porta que é Jesus Cristo. E aí, depois que eu entro pela porta que é Jesus Cristo, irmã Cida, o Espírito Santo continua me fazendo olhar para Cristo com um propósito. Eu preciso ser semelhante a Ele. Uma completa transformação na minha vida para que eu seja semelhante a Cristo, irmã Luciana Priolo, com seu esposo aí do lado, creio, né? Estão adorando juntos. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Então, o processo todo se dá desta maneira, né? O Espírito Santo me convence, quando eu olho para a cruz, que eu sou pecador. Eu entro pela porta que é Jesus, e o Espírito Santo agora me convence todo dia que eu devo permanecer em Cristo e Ele sendo o meu modelo. É um trabalho absolutamente numa parceria grande entre o Deus Pai que deu o Filho que se entregou e o Espírito Santo que faz sua obra hoje. Uma obra absolutamente da Trindade, absolutamente. Agora, o texto diz que nós recebemos poder para representar, para falar em nome de Cristo. Sem o Espírito Santo, Cristo fez a obra dele, mas nós não temos o poder para falar, para testemunhar, para impactar a vida das pessoas, sem que o Espírito Santo esteja realmente agindo fora de nós e em nós, como a própria Bíblia promete que será para aqueles que buscam e pedem. Você já entendeu, e eu espero que você tenha realmente compreendido isso. O plano da redenção existe em 3 grandes fases. A fase da teocracia, em que o Pai dirigia o próprio povo, Deus dirigia direto, através do profeta, né? Era Deus se manifestando ali. Temos a fase, ou a dispensação de Cristo, enquanto assumindo o seu ministério público de 3 anos e meio,
e sendo preparado em toda a sua vida. Cristo vai, envia o seu Espírito e começa a dispensação, o período do Espírito Santo. É claro, é muito claro, e Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela deixa muito claro para nós que em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo atuou, mas não de maneira plena, mas na intronização de Jesus Cristo, em que o Senhor ratifica seu ministério e o envia. Jesus recebe a ratificação do seu ministério e, como resultado da aceitação do Pai, de tudo que Cristo fez por nós, Cristo então envia, tendo recebido do Pai o seu Espírito, envia o Espírito Santo para aqueles que creem e para aqueles que ainda precisam crer. Esta figura, ela está, para mim, muito marcada dentro do santuário celestial, quando, na oração do santuário, nós paramos e refletimos sobre o que significa o candelabro. 7 lâmpadas, um móvel todo de ouro, alimentado pelo azeite. Quando você vê quem coloca o azeite no candelabro, é Cristo. O azeite corre em todo o candelabro para que haja luz. Quem é a luz? Cristo. Percebe que Cristo é o centro? Aqui na sala 57, nós não estamos tirando ninguém do seu lugar. Nós aqui na sala, queridos, continuamos conversando com Jesus, nós continuamos orando em nome de Jesus, nós continuamos com Jesus como centro da nossa vida. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso substituto. Jesus continua sendo quem ele é. E a nossa comunhão com ele é de intimidade profunda. Veja, o texto que eu coloquei no link que você recebeu essa semana diz exatamente isso. Eu vou ler para você. Ó. Você recebeu ontem esse link. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, não é esse aqui, peraí, só, eu tenho tanto link no meu celular, mas agora vai. É esse aqui do dia... Só um minuto. Deixa eu pegar o link de hoje. Encontro. Aquele que é posto em contato pessoal com Cristo torna-se um santo templo para o Senhor, pois Jesus foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção para o crente. O link de hoje. Você entrou hoje neste link. E aí tem Atos 1, verso 8 no link, e está escrito assim, ó, Igreja Cristocêntrica. Tudo gira em torno de Cristo. O que a sala 57 faz, então? A sala 57 tem a pretensão, objetivo, propósito de inserir o Espírito Santo de forma prática nesta relação com Cristo. Ou seja, o Espírito Santo sai da prateleira da teologia, ou seja, ele não é um conjunto de ideias apenas que eu sei sobre. O Espírito Santo passa a ser, a partir da compreensão da sua teologia, alguém com quem eu me relaciono. Ele é uma pessoa. Com uma pessoa eu falo, com uma pessoa, no caso dele, que é o meu conselheiro, eu peço conselho. Ele é o meu guia, eu peço direcionamento. Ele intercede com gemidos inexprimíveis para que eu acerte na oração, dependo dele para orar. Eu não posso abrir a Bíblia sem antes pedir a unção do Espírito Santo e a presença dele para ler junto comigo. O pastor Lucas falou da centralidade das Escrituras Sagradas. Mas, meu amado, se você ler as Sagradas Escrituras sem pedir o auxílio de quem mandou que ela fosse escrita e é o verdadeiro autor, esta mesma palavra não terá eficácia na sua vida. É só a gente ver o tanto de gente que acessa a Bíblia e não é transformada por ela.
Você precisa ter o autor. E é legal isso, né? Porque a Bíblia é o único livro em que o autor pode estar dentro de todo leitor que pede. Isso não é lindo, irmão? É o único livro em que você lê que o autor pode estar dentro da sua mente, se você pedir. Aí é completa intimidade com o texto, por isso transforma. Por isso transforma. Ah, mas pastor, peraí. E um bêbado que pega lá a Bíblia, lê, ele nem sabe que o Espírito Santo existe e ele é transformado. É isso mesmo. Quando nós estamos lá fora, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro para me convencer que eu tenho que deixar de ser bêbado. É ele que está trabalhando no bêbado. A Claudinha que está aqui com a gente, ela estava no banheiro, tomando banho, chapada. E o Espírito Santo fala ao ouvido dela. E ela sai e se assenta na sala da casa dela. E o primeiro canal que ela aciona na TV é a Novo Tempo, canal que ela nunca tinha assistido antes. Quem fez isso? O Espírito Santo, trabalhando de fora para dentro. Agora, quando você é despertado pelo Espírito e aceita Jesus Cristo, a obra agora de transformação profunda do ser humano só vai ocorrer dentro daquele que recebe diariamente o Espírito Santo. Algumas perguntas podem acontecer agora na sua cabeça e você vai dizer assim, mas pastor, e todos os outros que até agora não sabem disso e são adventistas do sétimo dia, são membros de outras denominações? Amigo, Deus tem uma forma correta de julgar a todo ser humano. Com esta fala de que só aqueles que têm Cristo operando dentro, porque você pede através do Espírito Santo, só esses terão profunda transformação. Eu não estou dizendo que aqueles que não sabiam disso até hoje não foram transformados e não receberam a bênção. Não é esta questão que eu estou dizendo, não estou tratando isso aqui. Se não sabiam e buscavam sinceramente a Deus, o Senhor, então, vai cuidar da sinceridade deles e jamais deixará de abençoá-los. Tenho certeza disso, é óbvio, é óbvio. Não é sobre isso que estou tratando. Eu estou tratando sobre nós que sabemos. Na dispensação do Espírito Santo, Ellen White deixa claro que este Espírito estará disponível para aqueles que pedirem. Quem não pediu antes, o Senhor tem o julgamento, tenho certeza que o Senhor não deixará que nenhum pereça por sua ignorância. Tenho certeza disso. Não estou tratando sobre isso. Estou tratando sobre nós que estamos aqui. Você sabe que estamos no período do Espírito Santo agindo plenamente. E hoje você sabe que para tê-lo dentro, operando na sua mente, é necessário pedir diariamente. Você sabe disso. A partir desse momento, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Vem junto com o privilégio de saber disso também. Diante disso, acompanhe comigo a leitura deste texto que está no livro Testemunhos para Ministro, de Ellen White, tá bom? Eu coloquei em forma de livro mesmo, para você me acompanhar na leitura. Ok? Texto, o título é O Poder do Espírito Santo Espera. Eu vou aumentar um pouquinho mais ainda aqui, para que você tenha ainda melhor condição de visualizar. Deixa eu organizar. Pronto. O poder do Espírito Santo espera nosso pedido e recepção. Veja, o título já diz muita coisa, né? O poder do Espírito Santo espera nosso pedido e recepção.
Melbourne, Austrália, 28 de dezembro de 1891. Ela escreveu isso aqui em 1891. Prestem atenção nisso. Ela começa escrevendo: justamente antes de deixar os discípulos e ir às cortes celestiais, Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós como pertenceu a eles, a quem Jesus fez a promessa com seus discípulos. No entanto, aí ela começa já a nos dizer algo importante. Ela diz assim, ó: no entanto, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja. Queridos, preste bem atenção. Eu gostaria que alguém fizesse a conta, acho que são 130 anos, dá uma olhadinha para mim, 1891, vê há quantos anos ela escreveu. Faz aí a conta para mim. Ela escreveu em 1891 isso. Para hoje, quantos anos tem que ela escreveu isso? Esse texto é muito importante, queridos, muito importante. Compartilhe esse link como ninguém. Quão raramente é apresentada ao povo e pregada a sua recepção na igreja. Veja, tem duas preocupações de Ellen White aqui, duas preocupações claras nesse texto. Primeiro, não é pregado. E segundo, o tema que ela especificamente quer que seja feito é sobre a recepção do Espírito Santo na igreja. Perceba que Ellen White não está pensando apenas, irmão Radelino, em que nós preguemos sobre o Espírito Santo, mas ela diz assim, ó: vocês precisam ensinar ao povo como receber o Espírito. A gente precisa parar no texto e meditar sobre o que ele representa para nós. Ela não quer apenas que eu diga quem é o Espírito Santo, que ele é Deus, como é que ele age. Isso tudo é muito importante, nós temos isso minuciosamente estudado em nossa teologia. Ok, maravilha, mas ela está dizendo assim, e como receber esse poder? Como é que a gente recebe esse poder? E ela diz que isto raramente é ensinado para a igreja. Aí, meu amigo, tome a proporção da importância da sala 57. E aqui, sem nenhuma pretensão, orgulho, ou querer ser melhor ou diferente de ninguém, eu entendo que a sala 57 tem uma preocupação a mais sobre os movimentos que eu vi, mesmo da igreja, buscando o Espírito Santo. Aqui, na sala, nós temos a preocupação de explicar como você recebe o Espírito, como andar no Espírito, como orar no Espírito, além de explicar a sua teologia. Por que que a gente faz isso? Porque o texto do Espírito de Profecia é claro. Os irmãos da igreja precisam aprender como receber o Espírito. A gente não pode apenas saber sobre ele. Nós precisamos entender como receber o Espírito na igreja. Ela continua: em consequência desse silêncio, ela está repreendendo o silêncio. Silêncio sobre o quê? Sobre o Espírito Santo e como recebê-lo na igreja. Queridos, meu Deus do céu, não está vendo isso? É exatamente isso, né? Em consequência desse silêncio, sobre este tema do Espírito e como recebê-lo, tema da maior importância, aí vem uma pergunta que ela faz, que é absolutamente desafiadora. Ela diz: sobre que promessa nós menos sabemos? Através de seu cumprimento prático, olha a preocupação de Ellen White, prática. Sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida eficiência a todo o nosso trabalho espiritual? Irmãos, a gente poderia parar aqui, sala 57, e cair de joelho, clamando a Deus: Senhor, misericórdia. Sabe do que eu lembrei aqui? Eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei de Moisés. Quando
seu sogro chegou e falou assim, ô Moisés, o que você está fazendo com o povo? Uma fila enorme e Moisés cuidando do povo sozinho. Tu tá doido, Moisés? O que você está fazendo com o povo? Vai morrer você e o povo. Tá vendo que está errado isso aí? Organiza a estrutura. Eu lembrei disso, sabe por quê? Rapaz, esse texto é muito violento. Esse texto é muito violento. Ela está me dizendo aqui que nós sabemos quase nada da mais importante promessa dada por Jesus Cristo, que é o seu Espírito. E o que vem junto com o Espírito Santo? A eficiência a todo o trabalho espiritual. Ou seja, nós sabemos quase nada sobre como ter eficiência no trabalho espiritual, porque a promessa do Espírito Santo é deixada de lado, Verinha. Ei, Moisés, está errado. Muda o foco, Moisés. A não ser que a gente queira continuar, pastor Paulo Queiroz, derrapando quase que no mesmo lugar, pastor Jairo Souza. Porque nós demandamos extremos esforços para muito poucos resultados. Isso significa falta de eficiência. E aqui, querido, está diagnosticado a falta de eficiência. Não é por falta de trabalho, é por trabalhar equivocadamente. Não sou eu que estou dizendo. Em consequência desse silêncio sobre o tema da maior importância, silêncio de quem? Da igreja, sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático. Eu não sei como é que é a promessa do Espírito se cumpre, eu não sei. Eu vou repetir. Em consequência desse silêncio, sobre este tema da maior importância, sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa do Espírito Santo, pela qual deve ser concedida a eficiência a todo o trabalho espiritual. Aí ela continua. Eu vou voltar com você no texto para você me acompanhar e não perder nenhuma palavrinha desse texto. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras, sermões, cultos, pequenos grupos, coinonia, chá entre amigas, ministério da mulher, seja onde for. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras. Incidentalmente nela se toca, e isso é tudo. Deixa eu dizer como é que isso é feito para você entender. O que ela está querendo dizer aqui? Incidentalmente nela se toca e é tudo. Começamos o culto. Aí é feita uma oração. Na oração, querido Jesus, bondoso Deus, estamos aqui com esse grupo de líderes. Nós vamos agora treinar esse grupo de líderes, essas mulheres, esses jovens. Estamos no Caleb, estamos aonde for. Pedimos, Deus, a tua bênção, querido Jesus, o teu amor sobre nós. Batiza-nos com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E nesse culto é a única vez que o Espírito Santo é citado, dele não se fala mais, não se estuda, não entrega o controle, é só isso. E quando isto é feito? Parece com os cultos da sua igreja? Parece? Parece com os cultos da sua igreja? Parece com os treinamentos que você faz parte? Porque parece com os que eu faço parte. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É ela que nós incidentalmente tocamos no Espírito Santo. E isso é tudo que a gente faz. E ele é a principal promessa para a eficiência da igreja. Você começa a entender por que que nós fazemos tantos esforços e os resultados são poucos. Você começa a entender agora por que que o tanque de batismo da sua igreja, que deveria ser o lugar mais usado, é o lugar menos utilizado. Qual é o lugar menos utilizado da sua igreja durante o ano? O tanque batismal. Não é? Ele deveria ser o lugar mais utilizado no ano
Vamos continuar, querido. O texto, ele é muito revelador. E agora eu quero, antes de mostrar o texto para você novamente, eu queria lhe fazer um favor. Enquanto eu estiver fazendo esta reflexão, eu peço que você pense, igreja, primeiro você. Tá bom? Porque toda essa necessidade é individual primeiro. E depois você pensa na sua igreja local. Tá bom? Vamos continuar no texto. E aí ela começa, né? Essa senhora White não é nada fácil. Temos demorado sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Aqui uma alusão direta ao ministério pastoral a que lidera a igreja. Pastor, não entendi. Quer dizer que pregar sobre doutrina não é essencial? Pregar sobre profecia não é essencial? Pregar sobre doutrina e profecia não causa crescimento e não dá força e eficiência espirituais? Sim e não. Quando eu prego sobre doutrina e profecia, sem que a promessa do Espírito Santo, que causa a eficiência, nem sequer é requerida ou conhecida, sabe o que faz? A gente recebe as migalhas, quando poderia estar comendo na mesa do rei. Você entendeu o que eu quis dizer, não? Quando eu prego sobre profecia, quando eu prego sobre doutrina, sem que eu entenda a promessa da recepção do Espírito Santo e como viver com ele, o resultado da pregação, da doutrina e das profecias, sem o óleo que lubrifica tudo isso, causa um desastre. Qual é o desastre? Pouco resultado, quando poderíamos ter muito mais. Ou seja, eu poderia estar comendo à mesa do rei, enquanto eu como das migalhas que caem da mesa. Não sou eu, queridos, que estou dizendo. É o espírito de profecia. Temos demorado, vou repetir o texto, sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Esse assunto tem sido posto de lado como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios têm sido apresentadas ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido de que este dom não é para a igreja agora, mas a de que em algum tempo no futuro será necessário a igreja recebê-lo. Ó, a preocupação dela é isso aí. Estimulamos a igreja a desejar ir para o céu, estimulamos a igreja a devolver o dízimo e oferta, estimulamos a igreja a pregar o evangelho, estimulamos a igreja a dar estudos bíblicos, estimulamos a igreja em seus departamentos, e tudo isso motivamos a igreja para que ela... Mas ela está dizendo para mim que aquilo que é essencial para o crescimento da igreja é posto de lado. E a gente diz assim, essa questão do Espírito Santo e do poder que ele vai trazer está no futuro ainda. É um derramamento que é uma promessa lá para o futuro. Isso é grave, queridos. Isto é muito grave. Muito grave. Significa retrocesso e atraso na vinda de Jesus.
Essa bênção prometida, você está lendo aí comigo, se reclamada pela fé, traria todas as outras bênçãos em sua esteira. Oh, Deus, Deus, nos faz ver isso. Nós queremos pessoas batizadas, reclamamos a bênção prometida. Nós queremos nossos tanques cheios e pessoas entregando a vida em nossos evangelismos. Reclamemos a bênção prometida. Vamos entender como recebê-la. Vamos entender como andar no Espírito, como viver no Espírito. E aqui está dizendo que os batismos virão na esteira do recebimento da promessa. A unidade da igreja. Precisamos tanto que estejamos unidos, porque o inimigo tripudia em cima da igreja quando líderes são desunidos, pastores são desunidos, membros são desunidos, o inimigo tripudia em cima da igreja e ri da nossa cara. Vamos buscar a unidade? Vamos, mas de onde vem a unidade? Do cumprimento da promessa. Ela está dizendo que em vindo a promessa, que é o Espírito, ele traz todas as bênçãos em sua esteira. Reajuste de foco. Reajuste de foco. Tá me vendo aí, não? Tá me vendo, irmão? Ó, ajustando a lente para ver melhor. Eu vou ajustar o foco. Ó, tá vendo aí? Irmã Francisca, tô vendo a senhora. Ajustando a lente. Desafiador, eu sei que é desafiador falar isso, mas está aqui, né? Não posso deixar de ver isso aqui. Essa bênção prometida, se reclamada pela fé, traria todas as outras bênçãos em sua esteira. E deve ser dada, esta bênção deve ser dada liberalmente ao povo. E ela disse que não é assim, é escasso isso ao povo. Aí ela diz assim, ó, pelas astutas ciladas do inimigo, parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e apropriar-se das promessas de Deus. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta. Meu Deus, a gente tem que parar de pensar assim. Eu converso com pessoas que dizem assim, quando eu sou batizado, eu recebo o Espírito Santo, então não preciso ficar buscando o Espírito de novo, eu já o recebi no batismo. Deus eterno, ilumina a nossa mente. É claro que temos que receber esse batismo diariamente. Jesus disse isso em Lucas 11, peça ao Espírito várias vezes no dia como alguém que deseja receber o pão. Ora, mas está tão claro. Ellen White diz que o próprio Jesus recebia novo suprimento, novo batismo do Espírito Santo todo dia. Como é que eu não vou receber isso? Como eu posso imaginar assim? Mas parece que o povo de Deus não consegue entender, parece que estão cegos de que o que mais precisamos é da promessa cumprida de como receber o Espírito Santo. E aí ela continua dizendo no texto que nós estamos estudando juntos, espero que você esteja conseguindo ler comigo e compreendendo o que nós estamos meditando aqui. Tem o povo de Deus, ela diz, acostumado a pensar que devem confiar em seus próprios esforços. Eu tenho que parar em cada frase, irmão. Porque se eu não recebo a promessa, não sei como receber a promessa do Espírito, não sei como andar nele, não sei como orar nele, sabe o que resta? Meus dons, minhas capacidades, a minha inteligência, a minha liderança. Ah, irmãos, isso não é nada. A minha capacidade de comunicação não se efetiva se eu imagino que é só a minha habilidade de falar. Não. Entre mim e você precisa haver um intercomunicador poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. E ele deve ser reclamado, ele deve ser pedido. Irmãos, é isto que a Sala 57 se propõe a ensinar. Não é só sobre o Espírito Santo, é como recebê-lo. Por isso, alguns acham estranho que a gente conversa com o Espírito Santo. Mas
Vocês conversam com o Espírito Santo? Aí eu pergunto, ele é uma pessoa? Não é? Eu estou respondendo, não estou? Eu não estou respondendo? Olha a pergunta. Vocês conversam com o Espírito Santo? É claro que sim. Aí eu faço a outra. Ele é uma pessoa? A pessoa inteligente vai dizer assim, é. Então, com pessoas eu converso. Eu me comunico. Eu interajo. Ora, isso é tão claro, né? Não precisa nem explicar. Mas o povo parece que não consegue ver. Por que será? E aí me assusta quando ela diz aqui, ó, as ciladas do inimigo. Ela deixa claro que as ciladas do inimigo estão impedindo que o povo veja. Tem-se o povo de Deus acostumado a pensar que devem confiar em seus próprios esforços, que pouco auxílio deve ser recebido do céu. Olha isso, irmãos. E o resultado é que pouca luz têm eles a comunicar a outras almas que estão perecendo. Pouca luz, pouco batismo. Pouca luz, pouca unidade. Pouca luz, pouco amor. Pouca luz, pouco tudo. Que é o que a gente sente, escassez absoluta na igreja de uma vivência apostólica. Eu poderia destrinchar isso aqui, mas não tenho tempo, vou ficar no texto para a gente ser fiel à proposta que temos hoje. A igreja, por muito tempo, se tem contentado, e igreja aqui, tome você primeiro, tá? E depois pense na igreja. A igreja, por muito tempo, tem se contentado com um pouco das bênçãos de Deus, porque não reclama a promessa. Não tem sentido necessidade de alcançar os exaltados privilégios para eles comprados a um custo infinito. Aí me veio uma pergunta na cabeça. Não sentem necessidade por quê? Porque sabem e não precisam, ou porque não precisam e não conhecem e por isso não sentem necessidade? Vou repetir. Não sentem necessidade por quê? Sabem e ignoram, ou não sentem necessidade por não saber que precisam? Eu tenho as duas classes. Tem gente que sabe que é assim e ignora, ao tantinho de gente que é assim. Pelo texto é claro. E a gente tem uma grande camada de irmãos hoje que não sabe, por isso não sente necessidade. É só olhar o testemunho aqui. É só olhar os testemunhos. O que as pessoas dizem? Eu não sabia que era assim que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Quando descobre, vem a necessidade, com a necessidade busca e a transformação tem acontecido na vida de todos aqueles que buscam comprometimento com o que aprenderam. Não é que frequentar a sala não, viu? Frequentar a sala é só a escola. O que realmente acontece é o que você faz com o que ouve e aprende aqui. Esta é a diferença. Se você não praticar o que você ouve aqui, frequentar a sala não vai te dar nada de mudança. A sala não tem poder em si mesmo. O poder da sala está na sua mensagem, não no mensageiro. O poder da sala está em sua mensagem. O poder do mensageiro é emprestado. O poder do mensageiro é emprestado. A igreja, por muito tempo, se tem contentado com um pouco das bênçãos de Deus. Não tem sentido necessidade de alcançar os exaltados privilégios para eles comprados a um custo infinito. Eu repito. Não sentem necessidade porque sabem e desprezam, ou não sabem, por isso não sentem necessidade. Aqui, irmãos, esse texto aqui é... Eita, meu Deus do céu, chega, dói a minha barriga. Ela diz, sua força espiritual tem sido fraca. Sua experiência de caráter definhado e defeituoso. E estão desqualificados para a obra que o Senhor gostaria que fizesse.
não estão habilitados a apresentar as grandes e gloriosas verdades da Santa Palavra de Deus, que convenceriam e converteriam almas por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Mas nós estamos confiando em nossos carros e cavalos. Por isso somos inabilitados, desqualificados para cumprir a obra que ele nos deu através do Espírito. Ou seja, poderíamos estar comendo à mesa com o rei, mas estamos comendo as migalhas que caem na mesa por culpa nossa. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. O Espírito Santo espera que ele seja pedido para ser recebido. Que coisa mais terrível isso. Uma colheita de alegria será feita pelos que semeiam santa semente da verdade. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Testemunho para ministros. Pela atitude da igreja, tem o mundo recebido a ideia de que o povo de Deus é realmente um povo sem alegria, de que o serviço de Cristo não é atrativo e de que a bênção de Deus é concedida aos que recebem, apesar do custo. E olha o resultado do silêncio. Demora-se sobre as provas, é ampliada as dificuldades. Representamos mal a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, pois o caminho do céu é tornado sem atrativo pela escuridão que se acumula ao redor das almas dos crentes, sem o Espírito Santo de Deus. E muitos se afastam, desapontados do serviço de Cristo. Parece com você? Parece com sua igreja? Desanimados, reclamando, dando evidência mais aos problemas do que às soluções, falando mais das desgraças do que das bênçãos de Deus. As pessoas se aproximam de nós e se desestimulam por nossa falta de poder e vão embora, porque não vem vida na gente. Eu tenho uma cunhada que insiste em permanecer fora da igreja. Foi ela quem trouxe minha esposa para a fé. Um dia, ela decidiu frequentar a igreja. O Espírito Santo tocou no coração dela, a gente dando testemunho, toca de um lado aqui, toca de outro ali. Ela estava em casa, decidiu se arrumar para ir à igreja. Há muito tempo ela não ia à igreja. Ela tem uma filha que é especial, não anda, fala com poucas coisas, vê também com muita dificuldade. Ela é muito amada, nossa, a Alaninha. Ela foi para a igreja, tirou a filha, colocou na cadeira de roda, entrou, assistiu o culto. Logo quando ela entrou, já foi desconfortável, porque a Alana, quando percebe movimentos, ela quer interagir com o grupo. Como ela não tem uma exata noção de geografia, de espaço geográfico, ela fala alto, ela grita, mamãe, 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 tio, tio. E aí alguns já começaram a olhar para ela com... Está incomodando o culto. Depois do culto, aquelas amigas antigas que a minha cunhada conhecia naquela congregação se aproximaram dela para recebê-la na igreja. Depois que eu conversei com a Ângela sobre a ida dela na igreja, ela me falou sobre o conteúdo que desestimulou a minha cunhada. Sabe por quê? As benditas irmãs daquela igreja começaram a reclamar de tudo para minha cunhada. E eu sei por quê. Aqui, está escrito, estamos estudando. Eu sei por quê. Não há vida, né? A ausência do Espírito Santo. É dessa maneira que o homem será preparado para atender os reclamos. Espera aí, tem um texto aqui que eu não li ainda.
Demora-se sobre as provas, ampliando as dificuldades, representamos mal a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Pois o caminho do céu é tornado sem atrativo pela escuridão que se acumula ao redor da alma dos crentes. E muitos se afastam, desapontados do serviço de Cristo. Aí ela pergunta, mas serão crentes os que assim apresentam a Cristo? Não, não serão crentes. Pois os crentes confiam na promessa divina. Que promessa? E o Espírito Santo é o confortador desses crentes e também os reprova. Esses que reclamam, que enaltecem as dificuldades, a Bíblia diz, não são esses crentes que representam a Cristo. São os que confiam na promessa divina. E o Espírito Santo é o seu confortador e também os reprova. O cristão deve edificar todo o fundamento, se quiser construir um caráter forte e simétrico, se quiser ser bem equilibrado em sua experiência religiosa. É dessa maneira que o homem será preparado para atender aos reclamos da verdade e da justiça, como são apresentados na Bíblia, pois ele será sustentado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é cristão verdadeiro combina grande ternura de sentimentos com grande firmeza de propósito, com inamovível fidelidade a Deus. Em caso algum, se tornará traidor dos sagrados depósitos. Quem é dotado do Espírito Santo tem grande capacidade do coração e do intelecto. Tem uma força de vontade e propósitos invencíveis. Invencíveis. Enquanto estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode nos tocar, porque Cristo será a nossa armadura de batalha. Mas, irmão Jorge Borges, é sobre o que menos falamos na igreja. É sobre o que menos explicamos na igreja. Pastor Gondim, o senhor é professor, pastor, de novos pastores. Coloca isso na cabeça deles, pastor, que o principal tema desses meninos é sobre o Espírito Santo de Deus, pastor. É o tempo dele. É o tempo dele. Eu estudei teologia durante 4 anos. Não fiz uma matéria sobre o Espírito Santo. E existe a matéria pneumatologia. Eu não fiz. Por quê? Deveria se estudar sobre o Espírito Santo no curso teológico 4 anos seguidos. Queridos, estamos fora dos trilhos. Ou a gente muda a forma como a gente prega, ou a gente muda a forma como treina, ou a gente muda a forma como capacita, ou a gente muda a nossa própria maneira de viver, ou outras gerações vão morrer no deserto, Gisele. Eu vou perguntar para você, Gisele. Você quer ir para o céu ou quer morrer no deserto? Irmão Hélio Mota, o senhor quer ir para o céu ou quer morrer no deserto? Irmã Cláudia, a senhora quer ir para o céu ou quer morrer no deserto? Pode tirar a mãozinha, o áudio não abre, eu deixo fechadinho nesse período. Irmão Luciano, o senhor quer a geração no céu ou a gente vai permitir que mais uma geração morra nesse deserto aqui? Valerinha, qual é a nossa atitude diante disso, querido? O que a gente tem que fazer, hein, Dodora? O que a gente tem que fazer, hein, pastor Ivaí? O senhor está aí se preparando para a batalha do dia já, né? Hein, irmão João Carlos? Você ouviu o texto? É necessário que a gente mude, não é, queridos? E que o Senhor nos dê capacidade de reconhecer o quanto a gente precisa mudar a direção dos fatos para que a história seja diferente em sua realidade.
Eu fico preocupado, irmão, sabe por quê? Até quando nós vamos ficar nesse mundo aqui? Até quando? Até quando nós vamos ficar nesse mundo aqui? Até quando nossos filhos perecerão nas mãos do inimigo? Até quando, amados, nós vamos ficar vendo pessoas sendo batizadas e saindo da igreja aos montes? Até quando nós vamos ver casais se separando? Até quando? Até quando tudo isso? Ontem lá no Hélio, eu disse que eu já não prego mais que Jesus vai voltar. Eu não prego mais, irmã Dodora. Eu não prego mais que Jesus vai voltar. Luciano, eu prego que ele precisa voltar. Ele precisa voltar, irmão. Já é, o mundo é insuportável. O mundo em que nós vivemos é insuportável. Mas para ele voltar, a igreja precisa receber a promessa sobre a qual menos se estuda de maneira prática como recebê-la. Quando é que a gente vai se continuar assim? Quando é que nós vamos sair daqui se a gente continuar assim, fazendo tudo menos o essencial? Eu não estou aqui pregando que a gente deve deixar de fazer o que faz. Pelo contrário, o que a gente faz é muito bom. A gente precisa de poder no que faz. E a falta de poder vem do, do desprezo à principal promessa. Como se estivéssemos cegos e não víssemos isso. O que fazer agora? O que fazer agora diante de algo tão desafiador? Chegar na sua igreja e esbravejar? Chegar na sua igreja e achar que você tem uma verdade adicional, você é mais importante que os outros? Não, queridos, não. O que nós temos que fazer agora é primeiro nos curvar diante da nossa própria necessidade, pedir a Deus que diante dessa luz que Ele nos deu hoje, dessa compreensão bíblica e espírito profecia, sobre essa necessidade de conhecer de forma prática como receber a principal promessa da Bíblia, eu e você vamos escavar nas escrituras sagradas. Você viu o pastor Flávio falando aí, nada de experiência, nada disso. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Nós vamos escavar na Bíblia e espírito de profecia, porque nós não podemos desprezar os profetas. Só um minuto. Nós não podemos desprezar os profetas, ou pereceremos. Bíblia e espírito de profecia. Vamos escavar, como estamos fazendo aqui, como é receber esta promessa, que é o Espírito, como andar nele, como orar nele, como ouvir a voz dele, como ler a Bíblia com ele, como orar com ele, como dar estudo bíblico com ele, como chá entre amigas com ele, como distribuição de livros com ele, como Caleb com ele, como semana de oração, como, sabe, tudo com ele sendo a principal mola propulsora do poder para que Cristo seja o centro. Estude. Você e a Bíblia, Espírito e Profecia, estude, estude, aprofunde-se, gaste tempo nisso e propague isso a outras pessoas. Eu peço para você, em nome de Jesus, irmão, faça isso. Faça isso. Eu quero convidar você a se ajoelhar comigo agora. A Deus, toda honra e glória. Irmã Creuza, abre seu áudio, por favor.
Irmã Creuza Alva. Bom dia, irmã. Tudo bem? Abre o seu áudio, por favor, filhinho. Seu áudio. Está fechadinho. Oh, Deus eterno. Bom, deixa eu dar uma... Obrigado. Alguém mexeu na configuração? Eu vou pedir para a senhora abrir novamente o áudio. Abre o seu áudio, por favor, irmã. Bom dia. Agora, bom dia. Bom dia. O que vai ao seu coração quando a senhora ouve tudo isso? Não tem palavras. Quando eu ouço, eu vejo que é uma verdade, que a gente realmente não busca como deveríamos buscar. Precisamos orar mais, precisamos pedir mais, porque pedimos muito pouco. Eu estou falando de mim mesma, que às vezes eu peço pouco. Se eu pedisse mais, Teria mais. eu receberia mais. Se a senhora pedisse mais, a senhora teria mais. Com certeza, porque a promessa de Deus, ela é fiel, né? Ela não falha, mas somos nós mesmos que somos falhos. O fato da senhora não pedir tanto não é um problema da senhora, é nosso. Isso é a nossa insistência, viu, irmã? Por isso é a nossa insistência. Obrigado. Viu? A Isabel está dizendo, perdoa, Jesus, por pedir tão pouco o teu batismo. A Isabel está dizendo isso ali agora, né? Obrigado, irmã querida, pelo seu brevíssimo testemunho. Maria Guimarães, abre o seu áudio, por favor. Pode abrir. É só clicar em cima do microfonezinho. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Maria? Tudo na luta, pastor. Nós estamos de pé. Tá bem. Quando você ouve esta mensagem, o que você pensa? Quando eu ouvo essa mensagem, eu penso assim, que Deus, Ele é fiel, né, pastor? Deus, Ele é conosco. E como a irmã falou assim, se a gente pedir, Deus vai realmente fazer na nossa vida, por causa que, pastor, eu sou pai e mãe de 2 crianças, já passei por tantas lutas nessa vida e estou passando. Eu já tive muito, assim, motivos até para sair de dentro da igreja, por causa de muitas coisas que aconteceu na minha vida. E eu sempre fiquei sentadinha, como, tipo, às vezes até nos cantos das paredes mesmo, e olhando para Deus e clamando o Espírito Santo e falando assim, Senhor, tem aquela passagem lá de Jó, né, que tirou tudo de Jó, tiraram tudo de Jó, mas, né, Jó sempre acreditou em Deus e nunca deixou de ficar do lado dos caminhos de Deus. E por muitas coisas que aconteceu na minha vida e por muitas coisas que acontecem, eu falo assim, Deus, eu estou na tua presença porque eu te quero. Eu quero o Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero chegar, eu quero ou esperar a tua volta, ficar até a tua volta, ou chegar lá no céu um dia, quando o Senhor voltar e poder te abraçar. É isso que eu quero, mas me sustenta, me guarda. E eu passo realmente umas circunstâncias que às vezes é bem amassadinha. Continue nessa, irmã. Agora você deve sair, propagar isso, ser uma replicadora disso primeiro com o seu testemunho, seguindo com os seus ensinos. Nós precisamos ampliar esta necessidade. Obrigado pela sua presença, viu? Que Deus te abençoe. Imagina, essa sala aqui tem me fortalecido bastante, porque eu passei um processo bem difícil com a minha filha, 2 meses. 2 meses com a minha filha, uma tosse muito forte, que agora que ficou com a tosse um pouco fui eu. Mas a minha filha ficou com falta de ar, era uma tosse que, só pela misericórdia, pastor, era muita oração, e eu pedia muita oração em todos os links aqui do grupo, em todos, eu agradeço muito, primeiramente Deus, segundo os anjos, que são vocês, né? Que vocês é um anjo aqui na terra, e eu saí do emprego, e eu fiquei desempregada, e teve um dia que eu estava desesperada aqui nessa casa, e do nada, aí eu disse assim, ai meu Deus, o que eu faço? A conta de energia vai cortar, assim, não tem os alimentos, não tenho nada para dar para minhas crianças, que o pai das minhas filhas está na justiça.
Aí eu fiz, ai, meu paizinho, o que que eu vou fazer com minhas crianças? Aí eu só sei que nesse dia eu falei assim, eu quero saber, vou mandar uma mensagem aqui para o irmão. Aí eu mandei uma mensagem, a menina tem me adicionado nesse grupo, eu mandei. Aí do nada a irmã mandou R$ 500 para mim. Aí eu fiquei tão feliz, pastor, porque eu paguei lá a conta de energia, fui correndo, paguei a conta do gás, que eu moro num apartamento, que eu comprei meu apartamento tinha 22 anos. Aí eu fiquei e comprei os alimentos. Aí essa minha filha estava com essa tosse, já vinha 2 meses, como eu falei. E eu estava orando a Deus, eu, meu Deus, a minha filha cada dia está enfraquecendo e eu também estou ficando fraca, eu não aguento mais ficar a noite acordada com ela. Tanto inalação e tanto remédio e muita coisa. Senhor, prepara uma médica para minha filha, para descobrir o caso da minha filha, porque eu não estou aguentando. Ai, meu Deus, se prepara alguém para me abençoar. Na madrugada, pastor, a mulher fez o depósito de R$ 300, o valor. Eu não pedi isso aí. A mulher mesmo fez. Quando eu terminei a oração na madrugada, 1 hora da manhã, quando eu olhei, a mulher tinha feito os R$ 300. Pastor, sair correndo no outro dia para passar minha filha na médica. Eu falei assim, doutora, eu sei que a senhora é particular, sei que a senhora não vai ter que ter agendamento, mas pelo amor de Deus, minha filha, você vai ter que encaixar. Porque isso aqui foi uma pessoa que veio do céu que caiu. Aí a doutora, passei a minha filha na médica, a doutora deu até os medicamentos assim de amostra, né, que ela tinha. Aí só o remédio de imunidade que eu comprei, graças a Deus, pastor, minha filha tá bem. Só falta fazer os exames. Você vê, né, minha irmã, o fluxo do Espírito é muito legal quando a gente não pede e a bênção vem, porque a gente só falou aqui, ó. E o Senhor conhece tudo que a gente pensa, tudo. É verdade. Pega essa mensagem que você ouviu hoje, pratica, filha, na sua vida. O objetivo é esse, viu? Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe ricamente. Eu agradeço a todos. Mais uma amiga da sala para você conhecer. Eu vou fazer assim hoje. Vou fazer algumas perguntas. Salete Heiser. Bom dia, tudo bem? Abre o seu áudio, por gentileza. Irmã Salete Heiser. Acho que é assim que fala seu nominho, né? Irmã Salete. Heiser. Eu gostaria que a senhora se mantivesse apenas nesse tema. Quando a senhora ouve a mensagem que a senhora ouviu, que sentimento a senhora tem? É um sentimento de deficiência, sabe, pastor Wagner? Nós temos uma luta na nossa região aqui contra o Espírito Santo. Nós há anos lutamos com grupos que se levantam para bater contra o Espírito Santo. E eu vejo que isso enfraquece a igreja de uma maneira tão terrível que muitos, quando deixam eu digo, esse sangue sujo entrar no coração, eu falo sangue sujo, sangue preto, porque numa noite onde eu estava com muita dor no coração por causa de tudo isso, Deus me mostrou em sonho que sangue que era esse. E por que que isso acontecia? Eu fiquei muito feliz e no mesmo momento assim eu decidi nunca mais, nem por emoção, nem por pena, nem piedade, ouvir essas pessoas, porque elas vêm com um ar de piedade e elas desmancham, elas destroem o sentimento que você tem de busca do Espírito Santo. Porque quando você tem dúvida de quem é o Espírito Santo, você vai buscar por quê? Você não quer algo que é duvidoso. E a dúvida vem de quem? Do diabo, não é? Então, pastor, diante de tudo isso, de tanta luta, a gente vê como as pessoas se enfraquecem. E aquilo que o pastor falou, os meninos estão se formando na faculdade e eles não têm esse tema, eles não têm essa teoria. E como que nós vamos ter uma igreja viva se a luz do Espírito Santo está morta? Como que eu vou buscar alguém, pastor, que eu duvido? Por isso que eu falo que o inimigo bate tanto nas igrejas, colocando dúvida, porque a dúvida te mata. A dúvida não faz você avançar. Se você está diante de um obstáculo, você está em dúvida se você vai botar o pé ali, dar um passo à frente, você não vai, pastor. Você não vai porque você está com dúvida. Agora, o Espírito Santo verdadeiramente habitando no teu coração, ninguém te segura. Como a irmãzinha que falou ali, você pode estar passando dificuldade, você pode estar com um sentimento ruim, você pode estar com uma luta espiritual muito grande, você pode fazer o que você quiser,
estar passando pelo que você quiser. A certeza de que Deus é contigo, te movendo aqui dentro através do Espírito Santo, porque o que é o Espírito Santo? É Cristo crescendo dentro de você. Ah, mas o que é o Espírito Santo? Como é que eu faço para buscar? Busca Cristo e a fonte do Espírito Santo vai jorrar dentro de você e não tem como você não refletir o caráter de Cristo. É simples de entender. Mas vem um e diz, isso porque a igreja aquilo, porque dogma, porque abraçou, porque é tanta coisa que a gente viveu. Eu já estou escolada. Olha o que diz aqui, né? ó. É dessa maneira que o homem será preparado para atender os reclamos da verdade e da justiça, que são apresentados na Bíblia, pois ele será sustentado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é cristão verdadeiro combina grande ternura de sentimentos com grande firmeza de propósito, com inamovível fidelidade a Deus. Em caso algum se tornará traidor de sagrados depósitos de Deus. Quem é dotado do Espírito Santo tem grande capacidade do coração e do intelecto, tendo uma força de vontade e propósitos invencíveis. Então, a busca, irmã, é feita assim, ó. O Senhor Jesus nos dá o Espírito Santo nos devolve Cristo. Cristo nos dá o Espírito Santo nos devolve Cristo. Cristo nos dá o Espírito Santo nos devolve Cristo, sob a regência das mãos do Eterno. É assim que a gente busca. Amém, Jesus. Obrigado por ciclo. É um ciclo. Esse texto é muito claro. Deus te abençoe, viu, irmã? Amém. Obrigado. Sempre aqui, sempre aqui. Deus abençoe também. Amém. Eu, às vezes não sei o que acontece, né, quando a gente prega, e é muito importante que eu, em algum momento como esse, procure saber o que está no coração de quem ouviu, né? Deixa eu dizer uma coisa, a irmã falou aqui sobre movimentos. Existem movimentos dissidentes que pregam contra o Espírito Santo, não dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não estão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê e prega a respeito do Espírito Santo. O que nós discutimos aqui é que esta pregação sobre o Espírito Santo dentro da igreja, segundo o texto que nós acabamos de ler, precisa ser muito mais frequente e sobre a maneira prática de receber o Espírito. Isto está dentro da igreja, uma necessidade que temos. É isso que nós estamos identificando aqui, né? Por isso eu faço algumas perguntas e procuro saber quais são as impressões de vez em quando no coração de vocês, quando vocês ouvem mensagens como essa? Como vocês devem se portar diante disso? E eu vou dizer aqui, não cheguem nas igrejas tentando empurrar isso, sabe? De goela abaixo. Não. Cheguem na igreja e entrem como verdadeiros auxiliares em todo o processo. Pessoas mansas, humildes, pessoas que ouvem, que consideram os outros, que se sentem iguais aos outros. Não tentem empurrar isto. Deixe que as pessoas vejam seu testemunho, as transformações que acontecem em você. E quando elas perguntarem o que está acontecendo com você, você apresenta o motivo. Se você tiver espaço na sua igreja, monte uma equipe, como tem muita gente fazendo, e a gente vai mostrar aqui para você essa semana. Monte uma equipe, faça os banners da sala, as imagens da sala, isso que você está vendo atrás de mim. Decore sua igreja, organize, faça uma escola sabatina, faça um culto, faça um JA. Se o pastor dessa igreja permite que você faça, se o ancião dessa igreja está junto com você nisso, faça isso. Faça a sua igreja compreender melhor como essas coisas acontecem. Cristina Roberta, bom dia, tudo bem? Você, Cristina Roberta, abre o seu áudio, por gentileza. Eu gostaria de ter um dedinho de prosa com você. Eu vim com esse desejo hoje no coração. Tudo bem? Graças a Deus. É Cristiane. Cristiane, obrigado. Meus moderadores não me deixam errar, amém por isso, né? Cristiane, quando você ouve uma mensagem dessa, o que você sente no seu coração? Eu sinto vontade de sacar, mas infelizmente aqui nessa cidade onde eu tô, não tem como eu
desaguar. Isso que me deixa mais triste. E por quê? Me conta, que não tem como você desaguar aí. Então, aqui não tem ônibus circular na cidade. E eu sou deficiente física. Eu ando com as muletas. Aham. Eu morava em Araraquara. Em Araraquara, eu fazia bastante coisa, porque lá tem ônibus para tudo quanto é lado. E eu andava muito de ônibus. Aqui, não. Aqui, infelizmente, não tem como eu andar. O centro da cidade é longe? Muito. É mesmo? Quantos quilômetros? Aí, já não sei. Não, Tanto né? é no centro da cidade, é minha filha que vai para mim. A senhora vai lá só de vez em quando, né? Bem de vez em quando é alguma coisa assim que ela não pode fazer, que ela é menor de idade, ela é criança. Entendi. Quando não dá para ela fazer, aí eu peço carona para uma amiga do meu esposo, o meu esposo é muito amigo do marido dela, aí ela me dá carona. Aí eu não gosto de ficar, como que eu vou dizer, atrapalhando a vida dos outros. Então, eu só Entendi. peço mesmo. A sua filha tem quantos anos, amada? 16 anos. 16. Eu posso dar uma sugestão para a senhora? Claro. Muito bem. Enquanto a senhora falava sobre a sua deficiência física, a distância, a falta do circular, e realmente são impeditivos reais, né? Quero sugerir uma coisa para a senhora que eu estou fazendo e está dando certo. Quando a senhora sair com a sua filha, leve alguns livros missionários. Como é difícil sair, então escolha bem a data. Vá com os livros missionários e se a senhora tiver uma camisa da igreja, uma camiseta da igreja adventista com o símbolo da igreja, se a senhora tiver, melhor ainda. Tenho do Departamento das Mulheres. Pronto. Nessa cidade tem igreja adventista? Tem, o seu irmão vem me pegar de sábado. Pronto, então tem igreja lá. A senhora vá, ore a Deus, converse com Jesus Cristo e peça o poder do Espírito Santo. A senhora vai entregar livros. E quando a senhora entregar o livro, a senhora vai orar pela pessoa. E a senhora vai dizer assim, eu gostaria muito de continuar orando por você. Você poderia me conceder o seu número de telefone? E eu gostaria que você ficasse com o meu. Coloca o meu no seu telefone. Pode? A pessoa, não pode, claro, gostei muito da oração que você fez. Você pega o número de telefone dessa pessoa e traz para casa. Ele vai colocar seu número de telefone lá no dele. A senhora vai pegar esses números de telefone e vai criar uma lista de transmissão. E aí, da sua casa, todo dia a senhora vai pregar o evangelho para eles. Porque a senhora vai dizer assim, ó, eu não vou mandar muito não, tá? Mas eu vou mandar no seu privado, vou mandar um link para você assistir uma programação linda todo dia e algumas mensagens bíblicas para você refletir. Posso? Não, claro que pode, Cristiane. E quanto mais pessoas você pegar o número, quanto mais eles tiverem o seu número, você não precisa nem sair de casa, amada. Você vai pregar sentadinha aí, como se você andasse poderosamente em suas próprias pernas. Você crê que pode? Lógico. Então vamos orar por isso? Vamos. Senhor Deus, eu estou conversando com a Cristiane. Obrigado pela vida dela, Senhor. Ela possui uma deficiência física, mora longe da cidade, mas ela pode, com o poder do alto, conseguir nomes e usar a internet que ela está logada conosco hoje exatamente para pregar para essas pessoas. Imagina a irmã Cristiane agora fazendo amizade e mandando áudios de oração. Agora imagina depois ela ganhando a confiança de algumas dessas pessoas, fazendo ligações de vídeo com elas. Agora imagina depois, dentro de casa, depois que ela ganhou a confiança deles, fazer o estudo bíblico via chamada de vídeo. Dessa maneira, ó Deus, esses recursos todos serão as pernas da irmã Cristiane dentro de casa, levando o evangelho para aqueles que estão lá na cidade, onde ela não pode acessar com facilidade. Dê o poder do alto para ela, Senhor, o poder do teu Espírito. Senhor Jesus, o exemplo missionário é o Senhor. Que
que o coração da tua filha se encha de alegria, porque ela tem condições, sim, se ela fizer alguns esforços com o poder do Espírito Santo de fazer a obra do Senhor, mesmo possuindo uma deficiência, mesmo com as dificuldades de trânsito, o Senhor pode usá-la poderosamente, eu tenho certeza. Batiza tua filha com teu Espírito, dê a ela a imagem de Jesus e as mãos do Deus eterno estendidas sobre sua casa. Por Jesus, amém. Amém. Como diz um professor meu, pega a ideia. Já peguei. Tá bom? Um professor meu dizia assim, pega a ideia, irmão, pega a ideia. Ah, Se já você... peguei. Amém. Deus seja louvado. Mesmo para você, obrigado, irmã. Mesmo para você que não possui nenhuma deficiência física, como a irmã, você pode usar o mesmo método de pregação, Rosilene. Pregar para as pessoas via internet e vê-las esporadicamente, caso você tenha dificuldade de tempo. Irmão, para quem quer, sempre tem jeito. Para quem quer, sempre tem jeito. Deixa eu conhecer mais uma amada. Irmã Nani, abre o seu áudio, por favor. Irmã Nani, Nany, tá de rosa aí, bonitinha. É você mesmo. Aí, bom dia, Oi, tudo bem? pastor Wagner, bom dia, Oi, tudo bem? Como está? tudo. Ah, pastor, estou com Covid, mas eu estou bem, graças a Deus. Muito bem. Eu e Cuide, meu esposo pegamos Covid. tome o remedinho. Aqui em casa também, minha filha pegou, minha esposa teve sintomas e eu não tive. E já passamos Bem, bem meu pela esposo também nova. está super bem. Eu é que estou mais fraquinha, mas já estou melhorando, fazendo todos os Eu tratamentos. tomei as 3 doses da vacina e vou tomar a 4ª agora, viu? Por isso passei bem pela Covid que teve aqui em Eu casa. também, pastor, já tinha tomado a quarta também, graças a Deus. E, Manani, quando a senhora ouve uma mensagem dessa, o que vai no seu coração? Ai, pastor, eu estava aqui orando, cantando e chorando, porque assim, o que vai no meu coração é esse desejo que eu tenho de desaguar mesmo, sabe? Enquanto a gente orava, eu orava aqui pelas minhas vizinhas, que eu não desisto delas. E eu vejo quanto elas precisam do Espírito Santo, né? Agora eu tô pensando assim que o pastor terminar, mesmo eu assim sem voz, porque o Covid mexeu muito assim com a minha voz. Eu tô pedindo muito a Deus que não deixe minha voz sumir, porque eu gosto muito de falar, de cantar, pregar, e eu não posso perder minha voz. Aí eu já tô, quando o pastor terminar, já vou ligar aqui para Beth, uma ligação de vídeo, e eu vou orar com ela. Ah, então é isso. O meu desejo é só de falar de Deus cada vez mais para as pessoas. E eu oro muito pela minha igreja aqui do Campininha, pastor, porque eu ainda vejo uma frieza muito grande mesmo, assim, relacionada ao Espírito Santo. Então, e eu tento muito levar isso. Pastor Teodoro é um pastor jubilado, que é uma bênção. Se ele não tiver aí via Zoom, mas ele sempre está assistindo pelo YouTube. Então, a gente faz de tudo. À noite nós oramos juntos, nós temos mulheres orando juntas à noite, toda terça-feira, pedindo o Espírito Santo. E tudo que eu posso fazer para movimentar assim a minha igreja, eu tenho feito. Mas eu acho que aquela crença antiga, pastor, sabe, de colocar o Espírito Santo assim longe, sabe? Eu falo mesmo por mim, porque eu sempre acreditei no Espírito Santo. Mas quando você estava falando da oração, eu falei, meu Deus, a minha oração era dessa forma. Hoje não é mais, pastor, porque eu aprendi, mas eu aprendi com a sala 57. Porque quando a gente, igual eu sempre estou estudando a Bíblia com as pessoas e tem pessoas me acompanhando, aí raramente você vê falar mesmo do Espírito Santo. Mas hoje não. Hoje eu procuro viver assim o tempo todo com o Espírito Santo em minha vida e levando o Espírito Santo para as pessoas e principalmente para minha igreja, porque eu fico aqui assim, pastor, com o dedo procurando, porque eu tenho minha lista, várias listas de transmissões, mas o da minha igreja eu vivo procurando. Aí enquanto tá aí pregando alguma coisa, eu tô lá, pessoal, entra aí, mensagem maravilhosa.
entre aí, fico olhando se alguém está entrando, né? E assim eu não vejo entrar, né? Isso me deixa muito triste. Mas eu continuo firme, animando minha igreja, tudo que eu posso fazer, eu entrego minha vida a Jesus. E como eu tenho bronquite, eu peço que vocês orem muito por mim, porque Deus já foi assim maravilhoso demais de não ter permitido eu ter pego Covid quando eu não tinha tomado as vacinas, porque nem tinha, né? Muitas pessoas morreram porque não tinha vacina. Então eu falei, graças a Deus, Senhor, que eu só peguei isso agora, porque eu já tomei as vacinas, né? Então a gente entende que é mais fácil de tratar. Mas eu ainda estou muito preocupada, então eu peço que vocês orem muito por mim. Muito Tá bem, bom? eu tô vendo a sua cortina aí, tem os dons do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé. A Você cortina da viu? casa dela, que lindo isso, né? Então, Que essa lindo. cortina aqui é bem velha. Foi a minha filha, quer dizer, a minha filha me deu. Eu peguei da minha filha, que ela não estava dando valor para a cortina. Aí eu falei, então dá para mim. Eu coloquei aqui no Vai meu ser, quartinho, vai ser no meu minha, né? quartinho de visita. Aqui é o Deixa, quartinho de visita. deixa eu perguntar ali. Ô, Márcia Ferreira, já volto com a senhora, irmã Nani. Márcia Ferreira, para onde é que você está indo aí, dentro desse carro, com a camiseta da sala? Fale para mim, abre aí os áudios, vai, minha filha. Aí. Abre de novo, por favor, desculpa, eu fechei. Pode abrir. Aí. Bom dia, pastor. Bom dia, sala 57. Bom dia, para onde é que Chegando você... na igreja. Aí, cima, o que é que tem na igreja aí hoje? Olha que lindo isso, né? Estou anciã da igreja e vim aqui dar uma olhada aqui para poder encher o tanque. Hoje tem batismo aí? Não, a gente está organizando aqui para a próxima semana. Amém, claro. Obrigado, viu, Amém. pelo Obrigado, pastor. compartilhamento. A Márcia faz parte agora de um grupo novo na igreja, que são as anciãs, né? Sábado que vem eu vou ordenar a minha primeira anciã aqui do distrito. Amém, que bênção. Assiste a sala, a irmã Ednir, uma mulher de Deus, está aqui ouvindo certamente. Um abraço para ela. Bom dia, Márcia. Deus te abençoe, viu, amada? Bom dia, pastor. Que legal. Eu amo a sala, irmãos. O povo está na sala e já indo para a igreja, e vai trabalhando, e vai com a camiseta da sala, isso é lindo. Nani, eu vou orar por você daqui a pouquinho, tá? Para que Deus te abençoe aí, você passe bem pela essa Covid e rápido os sintomas desapareçam. Pastor, e o testemunho de hoje? O testemunho de hoje, queridos, é como você reagiu à mensagem. É o que vai acontecer com você depois que a gente desligar aqui. Esse vai ser o testemunho. Eu vou terminar falando com uma garotinha que nos acompanha. Tem tempo que vocês ouvem pouco a voz dela aqui. Miriam. Oi, Bom pastor. dia. Bom dia com alegria. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Melhor que eu mereço. A Miriam, amados, ela representa aqui os moderadores nesse momento. É uma das pessoas mais comprometidas com a Sala 57 que eu conheço. Extraordinário trabalho que essa serva de Deus faz. Miriam, quando você ouve essa mensagem, o que vai no seu coração? Olha, pastor, é muita bênção, é só alegria e pulsa forte, né? O Espírito Santo, ele incomoda a gente para sair, para desaguar mesmo. E é uma bênção mesmo. É um grande desafio para nós, né, Miriam? É. Essa pulsação de ver que há mais de 100 anos ela escreveu algo tão pontual com relação à igreja e como nós temos que refletir nesta fala. Queridos, esta é a igreja de Deus, é a menina dos olhos dele, e que ele mesmo repreende, disciplina, porque ama a igreja. A igreja precisa alcançar seus propósitos e precisa saber como. O estudo desse texto teve esse propósito. É isso aí. É o pulsar, né? Vamos sair.
É igual a irmã falou, eu vou desligar aqui, assim que eu desligar, eu vou ligar para uma irmã, não posso ir lá, estou com Covid, né? Eu vou ligar e vou fazer uma ligação de vídeo, vou abençoar, porque quando a gente está cheio do Espírito, a missão é o fluxo que gira dentro da gente, sabe? Que gira dentro da gente. Obrigado, lindinha. Eu amo você, amo seu esposo, amo seu filho. Uma família linda, viu? Deus te abençoe. Dá um abraço aí no seu Enoquezão de Jesus. Viu? Eu também amo vocês, pastor. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a imagem de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por tudo, viu? Amém. Maravilha. Bom, eu quero terminar. Verinha, eu vou ligar para você logo depois da reunião, tá? Preciso acertar algumas coisinhas com você. Irmão Luiz Dalla Costa, abre o seu áudio, por gentileza. Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Essa senhora distinta ao seu lado, quem é? É a minha esposa, já há 47 anos. Eita, glória a Deus. Ele já emenda, né? Minha esposa diz há 47 anos. Quando o senhor casou, 47, eu tenho 51 anos de idade, o senhor tem quase a minha idade de casamento. Olha que coisa linda, né, irmão? Um exemplo para mim, viu? Um exemplo. Eu não quero chegar à mesma idade que vocês casados aqui na Terra. Eu quero chegar lá no céu, já com Jesus tendo voltado. Mas eu quero. Amém. Glórias a Deus. Que beleza. Mas eu quero porque é lindo ver vocês uma vida inteira juntos, né? Irmão Luiz, irmã, quando o senhor ouve uma mensagem como essa, o que vai no seu coração, amado? Olha, eu faz menos de um ano que a gente está acompanhando a sala, a gente levanta 4h30, faz oração com a esposa, a gente lê a Bíblia, depois a gente acompanha a sala. Quase sempre a gente acompanha até o fim, exceto vezes que não dá. E essas mensagens aí têm impulsionado muito a gente. Tem dado aquela força, a gente tem aprendido muita coisa ali e cada vez a gente tenta melhorar mais para fazer missões, porque eu já sou um missionário há muito tempo, assim, que vou nas casas, que vou nos lugares da pobreza, abraço as pessoas, eu amo as pessoas, sou já meio por natureza, assim. E a sala tem me ajudado muito, tem impulsionado e a gente tem aprendido a buscar o Espírito Santo. Meu Deus do céu, essa sala é uma maior bênção desse mundo. Glória a Deus por isso. Não é lindo isso, irmãos? Eu dá vontade de ir lá dentro dessa janelinha e dar um abraço nesse cabra, quebrar umas 3 costelinhas em nome de Jesus. Tanta vontade que dá de abraçar. Nossa, legal. Irmã, Viu, a senhora... meu pastor? Sim, querido. Assim, ó, Deus botou essa mulher na minha vida para me salvar, porque eu era perdido na vida, perdido, estava perdendo meu emprego, perdendo a família, perdendo a moral, e ela foi muito sábia e diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola derriba, né? E ela foi sábia, me levou para Alcoólicos Anônimos. Daí, em 88, aí eu parei de beber, parei de fumar, mas eu, na época, ainda era católico, né? Depois eu fui ministro da Eucaristia e foi indo, né? E foi dando os passos, foi. Aí vim aqui de São Miguel do Oeste, vim para Rodeio, Santa Catarina, fundei uma igreja aqui, não sabendo nada, praticamente de Bíblia, né? Fundei uma igreja chamada Igreja Missionária da Glória de Deus, com sede nacional em Rodeio.
Eita, glória a Deus, o homem foi logo, é pastor de uma vez, logo que entrou, fundou, foi uma igreja. Irmão Luiz Dallas, o senhor pare bem por aí, que eu já sei que tem testemunho aí. As minhas moderadoras e os meus moderadores vão localizar onde é que eu vou conseguir o telefone do senhor, porque eu vou pegar esse testemunho para contar como é que vocês cresceram na fé e se tornaram adventistas do sétimo dia. A gente vai saber. Não conta, porque o pessoal vai ficar curioso para saber. Deixa eu perguntar uma coisinha. Obrigado. Vão procurar vocês para pegar o telefone, tá? Irmã, Amém. a senhora, como é que é o nome da senhora mesmo? Eu sou Sueli. Sueli, Irmã meu nome. Sueli, quando a senhora ouve essa mensagem, o que vai no seu coração? É algo muito especial, muito forte, né, que vem dentro de mim para continuar, né, essa busca, essa desaguar, né, que a gente diz, né, todos os dias, porque é muito especial para mim. Eu aprendi muito aí na sala, eu aprendi a buscar o Espírito Santo, e eu sei que é ele que nos move, que nos leva e que convence, né, as pessoas aonde a gente vai visitar. Eu sei que é o Espírito Santo, né, que vai convencer, não vai ser nós, mas que nós devemos ser luz também, né, ser pessoas assim que levam a luz, né, para os demais ainda que estão nas trevas. E nós a cada dia aprendemos, né, mais com essa sala. Sou muito feliz por ter alguém me mandado à sala e eu começar a assistir, e isso me deu um crescimento grande, né? Quem mandou a sala para nós, pastor, foi a Salete Reiser. A gente é vizinha aqui, a gente congrega junto. Falei com ela aqui hoje, né? Falei com ela. Isso. Ei, nós vamos saber, o moderador de vocês, quem manda o link é a Salete? É a Fernandinha, a moderadora nossa. Fernandinha. Peça para a Fernandinha me mandar o número de vocês. Ela já sabe, vai me mandar que eu vou localizá-los e nós vamos ter o testemunho de vocês aqui. Eu amo vocês, viu? Vocês são lindinhos e fofinhos. Eu amo demais, pastor. Eu amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a imagem visível de Deus, e eu acredito mais em Deus porque vocês existem. Isso não é bom? É bom. A sala é uma bênção. Um abraço para vocês, a gente volta a falar, viu? A gente volta a falar. Amém. É bom demais, né, Verinha? Fala a verdade. É bom. Show de bola, maravilhoso, bênção. Como diz o nosso querido filhinho, né, criado pela avó, é bênção pura, sem mistura. Isso é demais. Verinha, eu precisava terminar esta sala falando com você, porque você é esposa de um pastor jubilado, que trabalhou por essa igreja e trabalha intensamente, porque vocês não param. Quando você olha para o seu ministério, Verinha, e vê um texto desse que nós estudamos, qual é a sensação que dá em seu coração? Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Todo sábado à tarde a gente se reúne. Você sabe que você já viu isso, já participou com a gente. E ontem eu estava falando com eles, né? E eu fiz uma pergunta para eles, um sermão que eu vi ontem na igreja. Eu estava num questionamento grande comigo, sempre vivo assim, achando que o que eu faço não é suficiente, querendo que o Senhor me mostre que faça. E hoje o sermão foi resposta de ontem, do que estávamos conversando. Não tem outro caminho se não for por ele, pelo Espírito Santo, que Cristo enviou para nós, para que estivesse aqui comigo. Durante a sala, eu fui ali no meu cantinho, me ajoelhei e orei por Igor, que está fazendo a prova agora, entreguei ele a Deus, voltei para cá. Eu tenho uma certeza absoluta de que o que nós precisamos é continuar fazendo o que fazemos.
mas existe algo que só quando Jesus voltar, que é se sentir pleno, porque a gente sempre sente que falta algo. Sabe, eu quero mais, já ouvi isso aqui. Quero mais, quero mais. E eu sempre sinto, me falta algo, me falta algo. Senhor, me mostra, me mostra. E Ele vem mostrando cada dia na sala, nas nossas experiências com Cristo, nas nossas experiências, assim, sobrenaturais, porque são sobrenaturais, né, pastor? O Espírito Santo atuando na nossa vida é extraordinário. E o que essa mensagem disse é: continua fazendo o que você está fazendo, mas tem muito mais para você fazer. Quando eu estava procurando apartamento, eu morava num lugar onde era bem complicado pregar ali a palavra, visitar pessoas muito fechadas, condomínio muito assim restrito. Na entrada tinha uma imagem enorme, né? Que representa o que aquele prédio crê. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou pregar para essas pessoas? Como é que eu vou pregar para essas pessoas? E passei pouco tempo lá, porque nós compramos o nosso apartamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de comprar o apartamento, eu orei a Deus: Senhor, me coloca num lugar que eu possa desaguar. E aí foi tudo uma coisa atrás da outra, pastor. Tudo que você está dizendo aí hoje, que você pregou hoje, me aconteceu esses dias. E eu disse, eu quero estar perto de uma comunidade, que eu possa entrar nessa comunidade e trabalhar com esse povo. E aí, aqui, no prédio onde nós compramos, tem uma comunidade a 1,5 quilômetros da minha casa. E eu já entrei nessa comunidade caminhando, indo à praia caminhar. Encontrei gente com tornozeleira, encontrei gente de todo tipo, e eu ia, bom dia, bom dia, bom dia. E as pessoas olhavam para mim e sorriam. Quando eu entrar lá, elas já vão me conhecer. E, não por acaso, o Espírito Santo nos escolheu como ministério da família na nossa igreja, meu marido e eu. E agora eu montei um projeto, estou para apresentar para o pastor das coisas que temos planejado, e um deles eu vou desaguar, pastor, eu vou desaguar. Sabe como? Vamos cuidar das famílias dessa favela, dessa comunidade. Vamos cuidar, vamos de casa em casa, sabe? E o projeto não é só para mim, é para os casais. Quero que cada casal se comprometa em cuidar de uma família só. Uma família só. E aí, vou com eles cuidando de uma família e nós dois juntos cuidando daquela comunidade. Quero ver aquela comunidade iluminada, incendiada. Mas ainda acho pouco, meu pastor. Quero mais, quero mais, quero mais. Hoje, Verinha, ao estudar o texto, eu fico olhando para o que você me diz e entendo assim, que o essencial para que isso dê certo é que seja feito através do Espírito a nós concedido. Todo maior esforço é para ter o óleo. Quando a gente coloca o óleo na máquina, vai embora. Porque a gente tem feito isso que você está dizendo. Não é no seu caso, porque você tem boa compreensão e maturação sobre o Espírito Santo, mas uma boa parte do nosso segundo texto põe o Espírito Santo de lado e confia que esses projetos resolverão o problema. Jamais. Não, se eu agora... for só, ninguém vai comigo. Perfeito. É somente eu, e isso não tem força, não tem poder, não tem nada. E é por isso que eu disse que eu estava clamando ao Espírito Santo, clamando ao Senhor que me dê mais, eu quero pregar esse evangelho, eu quero chegar no coração das pessoas, A linha, Verinha,
a linha é muito tênue, sabe por quê? Alguém vai dizer assim, quer dizer que eu posso fazer um projeto desse e não dá certo ou dá muito pouco resultado porque não tem o Espírito Santo? Eu falei, é isso mesmo. Você vai ficar comendo das migalhas que caem na mesa do rei, quando você poderia estar sentado com o rei. Isso mesmo, colhe pouco porque tem pouco poder, quase nada para oferecer. Ela disse aqui para gente. Agora, alguns pensam assim, tá, então não vamos fazer o projeto, vamos agora só ficar buscando o Espírito Santo. Eu falei, mas que imaturidade pensar assim, né? Imagina se alguém que busca o Espírito Santo está cheio dele, vai ficar em inatividade. Não vai. Vai agir, só que agora, cheio do Espírito Santo, vai depender dele para executar o mesmo projeto. Aí você se assenta na mesa do rei e come da melhor comida. E eu me sinto sempre faltando azeite. Sempre faltando azeite. Você E sabe por ontem, quê? Você sabe eu por estou quê, sorrindo Verinha? assim hoje, porque ontem eu chorei, viu? Na reunião com meus irmãos, e cada um falou alguma coisa, porque eu digo, eu quero esse calor, quero fogo, entendeu? Quero fogo dentro de mim. Verinha, imagina. Sabe por que você precisa de azeite, mais azeite todo dia? Imagina agora a cena. Você pega seu carro novinho, 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 e vai no asfalto zero, que não tem nem ondulação, não tem árvore, não tem chuva, não... clima perfeito, e você dá um rolê de 20 quilômetros com esse carro e volta para casa. Vai precisar lavar? Vai precisar lavar? Vai precisar fazer alguma manutenção nesse carro? Não, né? Agora pega o mesmo carro, entra na estrada de chão, passa no meio das árvores, vai para um lado, vai para cai no buraco e sai. Quando você volta, vai precisar lavar? Vai precisar cuidar dos arranhões? Vai precisar fazer manutenção? Por quê? Porque o carro desgastou. Sabe por que a gente precisa, Verinha, do batismo todo dia? Porque na busca pelas almas que estão perdidas, nós nos desgastamos, caímos no buraco, pegamos estrada de chão, as árvores arranham a lataria, porque para lutar para salvar uma alma dá muito trabalho. E todo dia você precisa voltar e precisa do poder para regenerar aquilo que foi estragado enquanto você salva vidas. As pessoas pensam que é para a gente o negócio. É para a gente, sim, mas é para os outros também. É por isso que a gente precisa todo dia dessa renovação, filhinha. Pastor, eu recebi aqui um pedido de oração, um pedido de socorro, na realidade, e eu queria passar para vocês, sabe? É uma pessoa que está muito angustiada, porque uma pessoa dela mandou uma mensagem dizendo que está angustiada, que Deus a abandonou, que a imagem que ela tem de Deus é terrível e que Deus foi tirando com ela, porque ela perdeu a mãe, perdeu outra pessoa da família, está só, e ela clamou e Deus não respondeu. E quando eu vejo esses pedidos, né, ela pedindo para eu dizer alguma coisa que pudesse ajudá-la a ajudar essa pessoa, e eu não sei como, mas eu sei, aliás, eu sei como, né? É o Espírito Santo mesmo. Sabe? Então, eu disse para ela, olha, ora, clama, suplica, pede por essa pessoa, manda o contato dela para mim, deixa eu cuidar dela. Eu não sei, sabe, pastor, eu quero cuidar do mundo inteiro, mas eu só tenho 2 mãos e 2 pés. Eu só tenho uma cabeça, mas eu quero cuidar do mundo inteiro. Veio para mim, eu quero cuidar. Mas, mais uma vez, diante aqui da sala, eu peço perdão, porque revendo minhas mensagens, eu sempre faço essa revisão quando dá, e vejo que tinha pessoas que eu não respondi. Me perdoem, e se precisar, me fala e me liga. Pode me ligar ou na segunda-feira ou na sexta-feira, que eu estou reservando esses 2 dias para receber os contatos que precisam de ajuda, na medida do possível. Mas eu não sou Verinha, nada, nem sou ninguém. Procurem
procurem as pessoas para ajudar vocês, orem, clamem ao Espírito Santo, porque ele é o único capaz de resolver o nosso problema sem ninguém. Tá sem força? Pede ajuda a alguém. Tem um monte de gente aí na sala, nos grupos de oração, dispostos a ajudar vocês. Porque a sede de fazer o trabalho de Deus é o Espírito Santo que dá. Mas esse homem aí que está aí se balançando na síndrome da perna inquieta... Você já sabe, já conhece. Esse homem aí tem tanta gente para atender que eu fico pensando que o que eu tenho é muito pouco em relação a ele. E tem pessoas que não conseguem chegar a ele e diz: Verinha, por favor, diga ao pastor Wagner. Miriam, por favor, diga ao pastor Wagner. Né? Jússi, por favor, diga ao pastor Wagner. E assim vai, né? Porque vão entrando em caminhos para poder chegar a você. Mas uma coisa eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas. Todos nós precisamos clamar, clamar, clamar diariamente por esse poder. E todo dia, se sentiu vazio, clama de novo, ele enche. Se sentiu vazio, clama de novo, ele enche. Porque a gente enche para se esvaziar, não é isso que você acabou de falar? Por isso é necessário recompor. É desaguar. Então, não tem como ficar cheio. A gente enche, esvazia. Esse é o processo. Amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Se sua agenda estiver cheia aí de pessoas que precisam atender, manda para minha filha que ela tem espaço para receber esse pessoal também. Estou mandando para todo mundo que eu posso, pastor. Vamos cuidar do nosso povo. Cuidar do nosso povo. Vamos. Verinha, vou orar agora por você, por todos nós. Amém? Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela manhã. Hoje, um outro texto da sala diferente, um bate-papo para saber como as pessoas reagem à mensagem que foi colocada aqui muitas vezes. E é muito bom ver quando todos dizem, em sua grande maioria, que o desejo é de sair, de proclamar, de revelar, de falar de Cristo, que esse é o real sentido de todo estudo aqui. Não há nenhuma pretensão de se sentir melhor, não há nenhuma pretensão de achar que os outros são inferiores por isso ou por aquilo, ou mesmo achar que a Sala 57, fazer parte dela, dá um status diferente em relação a outros membros da igreja que não fazem. Nada disso abriga nosso coração, nada disso passa pela nossa mente. O que vem realmente é entender o grande desafio que temos diante de uma promessa feita e, como estudamos hoje, da falta de requerimento da mesma. Nos ajuda a requerer, ó Deus, a promessa, como alguém que quer receber, e entender que tudo o que a gente vai fazer vem na esteira do recebimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus que diz que é assim, e não precisamos temer, mas nada se for assim. Nos dá um dia agora em que vamos desaguar, como a irmã disse, vou terminar a reunião, vou fazer uma videochamada, e nos impulsiona a missão, Espírito Santo, para revelar o Senhor Jesus a outras pessoas. É no precioso nome dele, a quem amamos, que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Muito bem, queridos, amanhã nós vamos estar juntos novamente. Pastor Marcos Bonfim, um dos departamentais da Conferência Geral, vai pregar aqui, e que seja uma bênção para todos nós, tá bom? Um grande abraço para você, e eu queria terminar desejando para você um excelente dia com muita alegria, tá bom? Bom dia com alegria, irmão, mas com muita alegria mesmo. Bom dia! Bom dia com alegria! Calma! Com alegria! Com alegria! Bom dia! Com alegria! Com alegria para todos. Bom dia, Otaviana linda! Bom dia, Otaviana! Bom dia! Em que agora, da reunião com o pessoal que vai para a Itália, vou colocar lá no grupo que você já faz parte, você vai acessar via Zoom a reunião.
Daqui a 15 minutos eu vou disponibilizar o link, tá bom? 15 minutos. Vou disponibilizar o link de quem vai para a Itália lá no grupo que nós criamos. E eu vou fazer uma reunião com você, eu e a Ellen, vamos explicar tudo e saber como é que a gente vai fazer essa jornada para abençoar os irmãos daquela região. E eu que não participo do grupo. E eu que não tenho. Oi, pastor. E eu que não tenho o grupo. Meu genro sofreu um acidente de carro. Eu queria pedir oração, que ele vai estar entrando no centro cirúrgico agora, o marido da minha filha. Como é que é o nome dele, mano? Walter. É Ilma, pastor, daqui de Portugal. Oi, Ilma, tudo bem? Ela ligou agora, ele só capotou o carro. E aí está na UTI, vai entrar no centro cirúrgico agora. Eu gostaria que a sala, eu estava aqui na sala e recebi a notícia. Queria que os irmãos tivessem oração aí. Como é que é o nome dele? Walter Oliveira. Pai bondoso, eu quero colocar o Walter Oliveira agora em tuas mãos. O mundo é dinâmico. Enquanto estávamos aqui, o carro dele capotou. Vai precisar fazer uma cirurgia. Não importa que tipo de cirurgia, Deus, pedimos que o Senhor preserve a vida dele e o devolva ao seio da família sem nenhuma sequela. Eu sei que o Senhor pode, e entregamos a vida desse teu servo em tuas mãos. Acalma o coração da Ilma, de todos os familiares. Cuida deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Deus te abençoe, viu? Vai dar tudo certo, Ilma. Deus te abençoe, viu, filho? Depois Amém. você me manda notícia, tá bom? Você tem meu número? Sim. Tá bom? Obrigada, tá? Obrigada. Fica com Deus. Pastor, o povo não quer deixar você ir trabalhar. É assim mesmo, isso é muito bom, irmã. Eu sempre sonhei com uma comunidade aquecida de verdade, né? Eu te amo, pastor Wagner. Daniel de Jiquié, Bahia. Daniel, eu lhe amo, de Jiquié, Bahia. Até amanhã. É hora de dizer tchau. Bom dia, com alegria. É hora de dizer tchau para você.